E a graça dele, a misericórdia, nos faz estar nessa noite de domingo, fria, mas juntos, celebrando o Senhor. Amém? Amém ou não? Cutuca o irmão que está do seu lado aí, fala para ele, não dorme não. Fala, Jesus vai te pegar hoje. Quantos querem ser pego por Jesus hoje? Eu quero. Aleluia. Queridos, feche seus olhos por gentileza. Se você puder curvar a sua cabeça, faça isso. Vamos orar. Espírito Santo, mais uma vez estamos diante do Senhor, porque precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua ação, precisamos da Tua intervenção. Precisamos, Senhor Jesus, que o Senhor pegue a palavra que vai ser ministrada, querido Espírito Santo, e traduza ela no nosso coração, em cada coração aqui de forma personalizada. Nós precisamos da Tua ação em nós, porque a Tua palavra revelada traz transformação na vida do homem, de dentro para fora, e é tudo que nós precisamos dessa transformação, que a Tua palavra seja viva, que seja eficaz em nós. Por isso nós abrimos os nossos ouvidos físicos, espirituais, abrimos também o nosso coração, porque cremos que a Tua palavra, ela é poderosa para nos transformar. Jesus, te damos total liberdade para agir sobre a Tua noiva, da forma que o Senhor preparou. Por isso entregamos a Ti, Jesus, o nosso coração, e pedimos, fala conosco. Mais uma vez, fala conosco, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Você está sentindo aí, minha voz está querendo ir embora, mas em nome de Jesus ela vai ficar aqui até o final. A palavra que o Senhor, na verdade, está falando comigo, é uma palavra que Ele está falando comigo, já falou comigo, está falando. E a minha função aqui hoje é compartilhar, dividir um pouquinho daquilo que Deus tem falado comigo. Então, eu vou ministrar algumas coisas aqui sobre o que Deus tem falado comigo. Se isso servir para você, você retém, guarda no seu coração, que vai servir para você. Se não servir, você pode dispensar. Eu vou falar aqui sobre algo muito especial, que está na palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 1, mas não precisa abrir agora a palavra. Mas esta palavra começou a nascer no meu coração, o Senhor falando comigo num ambiente muito simples, de forma muito simples. Muitas vezes, queridos, nós esperamos que Deus fale conosco de forma muito extraordinária. Ele fala, sim, Ele fala, mas o que Ele mais usa são as formas simples para falar. E nós estávamos num GD lá no nosso sítio, os pastores, e nós estávamos tentando acender uma lareira. Foi muito engraçado, mas acabou dando certo no final, né, Junião? Foi muito bacana. Só que o Senhor começou a falar comigo através de tudo aquilo que estava acontecendo. E a partir daquilo, o Senhor começou a traduzir. Ainda está falando, então talvez essa seja só uma pequena parte da palavra de Deus, daquilo que tem falado comigo. Então ali, tentando acender aquela lareira, no momento que nós conseguimos, até celebramos lá, comemoramos, e só que aquela fogueira, aquela lareira, ela precisava ser abastecida, porque vira e mexe começava a baixar ali o fogo, aí tinha que alguém ir lá no frio buscar um pouquinho mais de lenha para colocar naquele fogo, e o Senhor falando comigo em tudo aquilo. Colocamos inclusive algumas batatas doces para assar lá dentro, a maioria virou carvão, não deu para comer. Mas, queridos, o Senhor fala de forma simples, nos detalhes da nossa vida, na natureza. E às vezes nós queremos que Deus se manifeste descendo um anjo, e com voz de muitas águas, um trovão, raios e relâmpagos, aí o Senhor fale conosco. Quero dizer para você, hoje o Senhor vai falar com você de forma muito simples, mas vai falar ao seu coração, em nome de Jesus. E o Senhor olhando aquele fogo, olhando aquela fogueira, e o Espírito Santo ministrando comigo, e eu lembrei do tempo de infância. Não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de fazer fogueira. Fica aquela meninada toda em volta da fogueira, aí assa o milho, joga
caco de telha para poder estourar, e fica horas e horas olhando para aquele fogo. Parece que o negócio hipnotiza. Alguém passou por isso também além de mim? Aí a mãe falava: menino, você fica na beira da fogueira, depois você vai mijar na cama. É verdade ou não é? Verdade. Não sei se alguém aqui aconteceu isso. Comigo não aconteceu. Glória a Deus. Mas o fogo, ele atrai a atenção, e estava me atraindo também, atraindo a minha atenção ali naquele lugar. E era um lugar bem espiritual, não porque estávamos lá, mas Deus falou tanto conosco naquele lugar. E o Senhor começou a falar comigo sobre um tipo de fogo. Mas aí eu lembrei também, no meu tempo que eu trabalhava secularmente, que não era ainda tempo integral, eu fiz alguns curso de brigada de incêndio, curso de CIPA, estive envolvido com tantas coisas dentro das empresas. E um curso que eu fiz que foi de brigada de incêndio, e foi muito bacana para a minha vida, eu aprendi bastante sobre isso. Uma coisa que marcou bastante a minha vida foi a composição do fogo, que na verdade a chama que nós vemos, aquele calor, aquilo que irradia através daquilo que está acontecendo, queimando, na verdade é uma composição química. E diz aí os estudiosos que precisa de um triângulo, que eles chamam de triângulo do fogo. O triângulo do fogo, ele é composto de 3 componentes. Então ele precisa de um combustível. Combustível não é simplesmente aquilo que você coloca no seu carro, mas nessa questão de incêndio, é tudo aquilo que pode ser queimado. Então uma madeira pode ser queimada, um carpete, qualquer coisa pode ser queimado, assim que ele é tratado como combustível. Precisa também de oxigênio. Oxigênio também faz parte aí do composto para o fogo existir. E uma fonte de calor, que comece ali o fogo e depois ele trabalha em cadeias, uma reação em cadeias, e continua o fogo pegar até ter combustível para queimar. Então o encontro desses 3 componentes, que é o combustível, oxigênio e calor, dá a reação química que nós chamamos de fogo. Acho que é uma das maiores descobertas do ser humano, o fogo. E se você quer extinguir um fogo, por exemplo, é só retirar um dos 3 componentes. Por isso que nós temos extintores aqui dentro. Nosso prédio não vai pegar fogo, é só uma precaução. Mas nós temos extintores ali, por exemplo, de CO2, temos de H2O, de água, temos de pó químico, e de espuma também. Eu acho que de espuma nem se usa mais. Mas qual é a função do extintor? A função é extinguir alguma parte do triângulo do fogo, para o fogo não acontecer mais. Então se tira ali o combustível, se você consegue tirar aquilo que pode ser queimado, o fogo não tem como acontecer. Se tirar o oxigênio, abafar, que é o CO2 faz isso, se abafar, a espuma também fazia, tira o oxigênio, extingue o fogo. Se tirar a fonte de calor, que a água faz isso, a água não apaga o fogo, tira a fonte de calor, o fogo também ele é extinguido. Mas pastor, você me trouxe aqui para dar aula de fogo? Para falar sobre como extinguir um fogo, como usar um extintor, alguma coisa desse tipo? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Apesar de estar falando aqui de um evento químico, a Bíblia ela fala muito sobre fogo. Essa palavra fogo ela é muito usada na Bíblia, na palavra de Deus. Inclusive no nosso meio, nós usamos também dentro do nosso vocabulário próprio, que é o nosso evangeliquez, nós usamos bastante fogo. Olha, aquele irmão é do sapatinho de fogo. Eu nunca vi alguém calçado com um sapato de fogo, mas diz que ele é do sapatinho do fogo, é o canela de fogo. Olha, esse culto hoje desceu fogo do céu, aquela vigília era a vigília do fogo. Você ouviu essas frases, essas palavras? Sim, então acabou entrando também na nossa vida, porque Deus ele fala também na sua palavra sobre o fogo. Inclusive em Hebreus 12, 29, a Bíblia fala que Deus é um fogo consumidor. Você pode dizer isso, repetir comigo? Deus é um fogo consumidor. Muito bem. E a Bíblia fala de vários eventos, de histórias sobre o fogo. Quando Moisés, ele teve um encontro com Deus, ele teve um encontro através de um fogo. Ele estava lá pastoreando as suas ovelhas e alguma coisa chamou a atenção. Diz que uma sarça estava pegando fogo. Mas isso era muito comum naquela época, por causa da aridez do deserto, pegava fogo naturalmente nas sarsas. Isso não era novidade para Moisés ver uma sarça queimando.
o que chamou a atenção de Moisés é que essa sarça não se consumia, ela não acabava, ela continuava, o fogo não acabava com aquele arbusto seco. Então Deus falou com ele através ali da sarça, quando chamou a atenção dele para lá. Uma coluna de fogo guiava os israelitas depois de serem libertos lá do Egito, guiava os israelitas durante a noite, aquecia e guiava pelo deserto o povo de Israel. O profeta Elias, ele orou e desceu fogo do céu e consumiu lá a oferta, o sacrifício. O próprio profeta Elias, a palavra de Deus diz que ele foi tomado, ele foi levado num carro, uma carruagem de fogo. Eu fico viajando, sabe, eu falo essas coisas, eu fico entendendo, tentando imaginar esse momento, como isso aconteceu, e é tão fantástico. Eliseu, que era o discípulo de Elias, uma certa vez estavam cercados, lá em 2 Reis 6,17, estavam cercados por inimigos, e Elias estava muito tranquilo, e o servo dele falou: Elias, nós vamos morrer aqui, cara, o que nós vamos fazer? Aí Eliseu orou, e pedindo para o Senhor abrir os olhos do seu servo, e o Senhor abriu os olhos do servo, e ele pôde enxergar o exército do Senhor, de carros e cavalos de fogo ao redor deles, de forma tão espetacular. Queridos, então a Bíblia está recheada dessa palavra, do fogo. No Novo Testamento também fala sobre o fogo, mas o que o Senhor quer falar conosco hoje, o que o Senhor quer falar ao meu coração, ao seu coração, é sobre um fogo. Você pode repetir isso? Um fogo. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: um fogo. Para não fazer acepção de irmão, vira para o outro lado agora, fala: um fogo também. Que fogo é este? Que fogo é este? O Senhor quer falar conosco sobre um fogo. Queridos, quando Jesus ele ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos. Mais de 40 dias ele esteve com os discípulos, andou com os discípulos, comeu peixe com os discípulos, caminhou com eles, ensinou ainda mais os discípulos. E esses discípulos eles tiveram o privilégio de ver Jesus ali ressurreto. Mas teve um homem, um dos discípulos, que teve a oportunidade de enxergar, de ver Jesus glorificado. E esse discípulo é João. João teve a grande oportunidade, o privilégio de enxergar, de ver Jesus, ter a visão de Jesus, o Jesus glorificado. E aqui é onde nós vamos entrar sobre, de fato, a palavra que Deus quer falar conosco. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 10. Apocalipse capítulo 1, verso 10 até o 15 nós vamos ler. Temos também no telão, se você está sem Bíblia. Diz assim o verso 1: eu fui arrebatado, verso 10, capítulo 1, verso 10. Fui arrebatado, aqui João dizendo, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor é um domingo como este, continua sendo o dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como de chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz, como a voz de muitas águas. Aqui João teve a visão de um Jesus que ele não estava acostumado. Não é o que ele tinha na sua retina como memória de Jesus. Ele viu Jesus glorificado de uma forma tão espetacular. E quando João olhou para Jesus,
Fico imaginando que ele mediu Jesus, né? Quem fala comigo? Tanto é que ele descreve de forma tão detalhista cada área aqui que ele enxergou. Mas de repente João olha na face de Jesus, olha nos olhos de Jesus, e o que ele vê nos olhos de Jesus são olhos como de chama, como fogo. E esse fogo que João viu nos olhos de Jesus não é um fogo de justiça, de juízo, como Jesus mesmo falou que o juízo traria o fogo do inferno. Não era esse tipo de fogo que João estava enxergando, que ele estava vendo nos olhos de Jesus, quando ele teve essa visão tão especial. Este fogo que João viu nos olhos de Jesus é o fogo da paixão que queima no coração de Jesus pelo mundo perdido. É o fogo que arde no coração de Jesus por mim e por você. Você pode dizer um amém? Essa hora que você fala amém. Amém, isso. Queridos, e a Bíblia ela fala sobre 3 tipos de batismo. Quando João Batista ele vai falar sobre Jesus lá em Mateus capítulo 3, verso 11, ele diz assim: eu em verdade, João Batista dizendo, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, que é mais poderoso do que eu, cujas alparcas, as sandálias eu não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Há 3 batismos: com água, com o Espírito, nas águas, com o Espírito e com fogo. Nas águas, queridos, é para arrependimento, quando nós nos batizamos, ou você que vai se batizar ainda, está dizendo no mundo espiritual, é a resposta que nós damos para o mundo espiritual: isso aqui é fruto de arrependimento, eu estou morrendo para o mundo e ressurgindo para Cristo, uma nova criatura. Isso é arrependimento, reconhecendo. Mas quem batiza com o Espírito e com fogo, este é Jesus. Eu quero te dar uma notícia: esse Jesus, ele está aqui conosco. Ele está desde manhã aqui, batizando com fogo e com o Espírito. Queridos, esse Jesus, se no coração de Jesus, no seu interior, se aquilo que João viu através dos olhos de Jesus foi um coração que queimava, um fogo que arde no seu coração, a Bíblia ela diz que assim como Ele é, somos nós também neste mundo. 1 João 4,17. Assim como Ele é, somos nós neste mundo. E se Jesus, se há no coração dele um fogo de paixão por vidas, por almas, eu pergunto para você, se assim como Ele é, nós somos também, será que nós não deveríamos também ter no nosso coração esta mesma paixão que Jesus tem? Então o que Jesus tem no seu coração é esse fogo, essa paixão incondicional, esse amor incondicional. Eu pergunto a você, se os nossos olhos, se os meus olhos e os seus olhos, eles pudessem expressar, assim como Jesus expressou ali diante de João, o seu coração através dos olhos, se os meus olhos e os seus olhos pudessem expressar hoje o que há dentro do nosso coração, o que seria que ele expressaria? O que enxergaria através dos nossos olhos o que há no nosso coração? Será que é o mesmo fogo que há no coração de Jesus? É o que queima no nosso coração? Algumas implicações de viver com este fogo em nós. Primeiro, que o fogo ele ilumina. Lá em João 8:12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Eu fico imaginando Jesus falando sobre isso, as pessoas escrevendo, e alguém que estava escrevendo aquilo, ele não imaginou com certeza uma luz de LED, uma luz fluorescente, uma luz incandescente. Ele não imaginou isso, com certeza. A pessoa que estava escrevendo o que Jesus estava dizendo,
ou lembrando aquilo que Jesus disse, com certeza estava lembrando das lâmpadas da época, que eram chamas, eram lamparinas, é algo que queimava, então tinha ali um fogo que iluminava. Então quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, está dizendo, olha, eu sou o fogo, eu sou aquele que ilumina todo mundo. E ele continua dizendo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz, o fogo da vida. Viver em trevas, queridos, é viver longe de Jesus. Aquele que vive longe de Jesus é como Pedro no dia que ele traiu a Jesus. Viver longe de Jesus é viver longe deste fogo que ilumina o nosso caminho, que é a lâmpada para os nossos pés, é a palavra do Senhor. Viver longe de Jesus é viver como Pedro. Pedro, apesar de conhecer Jesus e ver tudo aquilo, no momento da pressão, no momento ali que ele foi ali pressionado pela situação, ele não ficou junto com Jesus, ele seguiu Jesus de longe ali na escuridão, ele foi seguindo para ver o que acontecia com Jesus, e de repente alguém chegou para ele naquela escuridão e perguntou, olha, eu te conheço, você não é discípulo de Jesus? O que ele respondeu? Nem conheço, não sei quem é. Aquele que vive longe de Jesus, longe do fogo que há no coração de Jesus, que não deixa queimar, que não deixa iluminar a sua vida, querido, é como Pedro, fatalmente trairá Jesus na primeira pressão que tiver sobre a sua vida. Quem tem o fogo do Senhor no seu coração, não vive se escondendo atrás de máscaras, pelo contrário, vive uma vida limpa, santa, pura. Aquele que tem o fogo do Senhor, esse fogo que há no coração de Jesus, e ele tem uma expectativa que este fogo, porque João Batista disse, ele vos batizará com o Espírito e com fogo, então há uma expectativa no coração de Jesus, que eu e você sejamos cheios deste fogo. Então, se nós temos esse fogo do Senhor dentro de nós, nós podemos ter comunhão com o Pai. Aquele que tem o fogo tem prazer em Deus, ele deleita-se em Deus, ele anda face a face com Deus, não tem prazer no pecado, abomina o pecado, e não somente as suas consequências. Tem pessoas que abominam somente as consequências do pecado. Olha, eu não vou pecar porque tem consequência. Sabendo que tem consequência, eu não quero saber de pecar. Muito bem, está indo para um caminho mais ou menos, mas há um outro caminho, que é o fogo do Senhor, que nos livra de pecar. Você não vê mais prazer no pecado, não simplesmente porque você tem medo das consequências. Aquele que tem o fogo do Senhor no seu coração, ele tem fome de Deus, tem sede de Deus, tem saudade de Deus, tem pressa para estar com Deus. Tudo isso estou repartindo com você, é o que Deus falou comigo, tá? Não estou falando para você. Se tiver alguma coisa que você pode reter aí, retém para você. Então Deus falou comigo tudo isso. Aquele que tem o fogo, que tem este fogo, ele tem comunhão com os irmãos. É impossível ser cheio do fogo do Senhor, vir para o domingo e durante um louvor muito avivado, ou meio aleluiado, você vai sapatear lá, então estou cheio do fogo, e dizendo que é cheio do fogo, mas não tem comunhão com os irmãos. Isso é um engano. 1 de João 1,7, queria que você abrisse sua Bíblia, por favor. 1 de João 1,7. Temos aqui também no telão, vamos ganhar um tempinho. Volta no verso 5, por gentileza. Não? Obrigado. Se dissermos que temos comunhão com Ele, com Jesus, e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 7 agora? Tem? Ok, obrigado. Mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se nós andamos na luz,
e a luz é o fogo do Senhor, aquilo que arde no seu coração. Se nós estamos com Ele, se nós estamos incendiados, é inevitável nós não termos comunhão com o nosso irmão. Onde há relacionamentos quebrados, queridos, mágoas, ressentimentos, falta de perdão, não pode haver avivamento. Onde há divisões, brigas, contendas, ciúmes, discórdias, não há revestimento de poder. Onde o ressentimento queima, as chamas do Espírito se apagam. E essa é uma das áreas que Satanás tem usado como um extintor de incêndio para a vida de um cristão. O ressentimento, a mágoa, o ódio. Eu não consigo perdoar, e aquilo vai roubando a vida de Deus. Já não tem mais nem vontade de orar. Vai para o culto, momento de adoração, não sente mais a presença de Deus. Tudo é comum, tudo é normal, e vai abandonando, vai deixando a presença de Deus. Na verdade, Satanás está usando um extintor, apagando aquele fogo que havia no seu coração. Então não deixe o ressentimento apagar as chamas do Espírito. O fogo também, ele purifica. Muitas vezes, queridos, choramos, gememos em oração, pedindo: Jesus, Senhor, batiza-me com fogo, enche-me do teu Espírito. Às vezes não acontece nada, parece que os céus estão fechados. Entra lá no seu quarto, sozinho com Deus, começa a orar, parece que está falando com as paredes, parece que Deus não está escutando, parece que você está no culto, nada está bom, alguma coisa está errado. Por mais que clama, parece que nada acontece. Talvez é que a nossa vida, queridos, esteja entupida, abafada de pecado. Exemplo, como os poços de Isaac. Isaac limpava os poços, os filisteus iam e entulhavam os poços. Nós precisamos limpar o nosso coração, para deixar esse fogo, queridos, queimar novamente em nós. Nós precisamos viver uma vida transparente diante de Deus, diante dos homens. Precisamos do fogo que há no coração de Jesus. Esse mesmo fogo nós precisamos para purificar a nossa língua. Quantas vezes nós dizemos: olha, eu sou cheio do Espírito Santo, e vira a esquina, está falando mal do irmão, da irmã, está falando mal da igreja, está falando mal daqui, dali. Tiago fala: como é que pode sair da mesma fonte água doce, água salgada? Nós precisamos deixar que este fogo, ele purifique a nossa vida, purifique a nossa mente, purifique os nossos pensamentos, purifique os nossos desejos, purifique os nossos sentimentos. Aí eu pergunto: se os nossos olhos fossem expressar tudo que há dentro do nosso coração, o que ele expressaria? Se fosse como uma televisão transmitindo alguma coisa lá do seu coração, o que será que a turma ia assistir? O fogo, queridos, ele aquece. Esse fogo que há no coração de Jesus, quando ele está dentro de nós, ele gera um fervor na igreja, ele gera um fervor na oração, na adoração. Há um fervor. Às vezes vemos para o culto: olha, hoje o culto não foi muito legal, não foi muito avivado assim. Olha, o pessoal acho que não jejuou essa semana não, o pessoal do louvor, olha, as músicas que eles escolheram não foram músicas legais não gostei das músicas que tocaram não. Na verdade isso não importa, importa que Jesus gostou das músicas que foram tocadas e cantadas por ele. Mas muitas vezes, queridos, por causa do fogo se apagando no nosso coração, nós vemos para um culto simplesmente e começamos a criticar, porque os nossos olhos começam a enxergar um monte de defeito. Se nós não tivermos realmente o fogo do Senhor em nós, o que nós vamos enxergar é um monte de defeito mesmo, porque tem mesmo um monte. Mas com esse fogo que aquece o meu e o seu coração, ele gera um fervor na igreja. Às vezes sonhamos tanto com um avivamento, e achamos: olha, quando o Senhor incendiar a igreja de fato,
Queridos, o que vai incendiar não vai ser o prédio, não vai ser as paredes, não. Glória a Deus por isso, não vai mesmo. O que vai incendiar é a minha vida e a sua vida. Isso é o avivamento, quando começa dentro de mim e de você e vai para fora. Esse é o avivamento que Jesus está sonhando tanto que aconteça na minha vida e na sua. Quando nós temos esse fogo do Espírito Santo dentro de nós, gera um fervor na evangelização. Nós não ficamos mais confortáveis em ver o nosso colega de trabalho passando dificuldade ou passando um problema, e você diz: olha, ado, cada um no seu quadrado, cada um cuida da sua salvação, que eu cuido da minha. A salvação é individual, cada um por si. Nós não ficamos mais confortáveis quando nós temos o fogo do Espírito Santo e ver alguém se perdendo, seja da nossa família, nossos amigos, alguém que trabalha conosco, do nosso dia a dia, se perdendo, e ficamos quietinhos na nossa, como se nada estivesse acontecendo. Se há o fogo no nosso coração, não há como ficar assim, porque o fogo, ele atrai a atenção. Quando você está lá no seu trabalho, as pessoas te procuram, elas são atraídas pela presença de Deus na sua vida, dizendo: olha, eu preciso de uma palavra, ore comigo. Eu lembro que logo como novo convertido, já tinha acho que 1 ano de conversão, e o novo convertido ele acha que vai ganhar o mundo inteiro, não é verdade? E eu ainda acho. Isso vai acontecer, mas havia um fogo tão grande do coração. E algumas pessoas me disseram: olha, esse fogo aí, ele acaba, porque é o fogo do primeiro amor, isso aí passa. Eu quero dizer para você, querido, não existe fogo do primeiro amor, existe o fogo do amor, é o único amor. Na verdade, muitas pessoas têm deixado este fogo, e nessa época, né, muito cheio de Deus, buscando muito a Deus, tinha um rapaz que trabalhava comigo, que ele dizia que ele era ateu, mas na verdade, depois pensando bem, eu acho que ele não era ateu, porque ele tinha uma sede por Deus tão grande. Então ele ia na Umbanda, no Quimbanda, no Candomblé, procurava em todos os lugares. Na verdade, era uma sede por Deus que ele tinha tão grande. E uma certa vez eu tive a oportunidade de almoçar com ele, então no refeitório da igreja, estávamos lá sentados, e eu comecei a compartilhar aquilo que Deus estava fazendo na minha vida, as experiências que eu estava tendo com Deus. Na verdade, eu não conhecia a Bíblia, muita coisa, olha, era muito leigo na palavra de Deus, não tinha muita coisa para compartilhar, não, mas eu tinha uma vida dentro de mim que eu estava compartilhando com ele, e falando de forma natural. Mal comi naquele dia, que eu estava tão empolgado. De repente esse rapaz ficou olhando para mim assim, como se estivesse olhando para um fantasma. Eu falei: o que está acontecendo, cara? Ele disse: olha, quando você fala, os seus olhos brilham, alguma coisa diferente no seu rosto quando você está falando. Queridos, o que nós precisamos é da presença de Deus em nós. O que eu e você nós precisamos é do fogo do Espírito Santo. Esse fogo, ele não passa desapercebido, ele atrai a atenção das pessoas. Não tem como você passar desapercebido de forma nenhuma. O fogo, queridos, ou seja, onde ele estiver, ele vai atrair. Já pegando fogo num matagal, ele vai atrair a atenção. Já pegando fogo numa casa, vai atrair. Eu lembro quando eu morava na Coab, em Carapicuíba, acordei de madrugada com alguns gritos, eu abri a janela, e o prédio dava nas costas de um outro prédio, nas costas, o prédio tem costa, né? Atrás de um outro prédio, e de repente nós vimos lá uma chama no apartamento, no último andar, no 5º andar, na janela assim. Nós começamos a gritar ali, chamar os vizinhos daquele apartamento, para eles ir lá socorrer, ver o que estava acontecendo, mas os vizinhos nem se importaram, falaram: não estou nem aí, não sei o que, falando um monte de besteira. E esse apartamento, ele começou o fogo a aumentar e acabou com todo o apartamento. E glória a Deus que não tinha ninguém lá dentro. O fogo, ele chama atenção. O fogo não te deixa você passar desapercebido. Eu pergunto para você: você tem passado desapercebido? Então é a palavra de Deus para mim. Esse fogo, queridos, que há no coração de Jesus, ele muda a natureza humana. Quando nós temos o fogo, esse mesmo fogo que há no coração de Jesus,
Nós não olhamos mais só para nós, não olhamos mais para as nossas frustrações, aquilo que nós que perdemos. Não, pelo contrário, quando nós temos o fogo do Senhor, o nosso ego, ele acaba morrendo, porque a principal área da nossa vida que este fogo, ele quer consumir, é o nosso ego, de vivermos só para nós mesmos. Às vezes achamos que o universo, o nosso umbigo é o centro do universo. As coisas precisam acontecer em nosso redor, para nós. E na verdade esse fogo que há no coração de Jesus, ele quer exatamente aniquilar, ele quer acabar com o nosso ego, egocentrismo. E muitas pessoas têm vivido assim. Quando esse fogo que há no coração de Jesus, ele está dentro de nós, nos faz olhar para dizer realmente: Jesus, o que há no seu coração? O que nós precisamos? Quando nós temos esse fogo que há em Jesus, nós abrimos mão de construir o nosso reino, para que venha o reino dele sobre a nossa vida. Deixamos os nossos sonhos até, deixamos aquilo que nós sonhamos quando criança, desejamos, e nós podemos declarar: Jesus, eu quero a tua vontade, eu quero o teu desejo, eu quero o teu sonho sobre mim. Mas isso só é possível quando o fogo do Senhor está queimando o nosso coração. O fogo do Senhor, ele faz o nosso coração queimar pelos perdidos. Não tem como passarmos por pessoas que não conhecem Jesus e não falar de Jesus, não aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. O fogo do Senhor. Se nós sonhamos e oramos por um avivamento, nós precisamos deste fogo. Precisamos deste fogo queimando em nós. O fogo que João viu através dos olhos de Jesus. E Jesus fez questão que João visse. Por que Jesus fez questão que João visse? Ele queria mostrar o seu coração. Eu pergunto mais uma vez: se os seus olhos, se os meus olhos pudessem demonstrar hoje o que há lá dentro do nosso coração, o que seria? Será que seria uma geleira? Ou seria um fogo? Às vezes, queridos, nós com o tempo vai passando, e Satanás, ele vai arrumando tantas coisas, nos oferecendo tantas coisas, que vamos deixando o fogo extinguir, vamos deixando o fogo apagar. De repente estamos vivendo na nossa vida, olhando somente para cinzas. Aí eu olhava ali, olha, um dia teve uma fogueira, dá para identificar o lugar aonde teve uma fogueira. Há restos de material queimado, o chão talvez fique ali desgastado pelo fogo. Mas muitos de nós talvez, queridos, estamos vivendo olhando para cinzas. Olha, um dia teve uma fogueira dentro de mim, um dia o meu coração queimou de amor pelo Senhor, de amor pelas vidas. Eu vivi este fogo um dia. Só que, queridos, quando nós estamos vivendo de cinzas, e muitas vezes dentro da igreja, nós já estamos desviados daquilo que o Senhor nos chamou para ser. Porque em Hebreus, capítulo 1, verso 7, diz assim: quanto aos anjos, o que dos seus anjos faz ventos, e dos seus ministros labaredas de fogo. Sabe o que o Senhor sonhou para mim e para você, como cristãos? Sermos labaredas de fogo, homens e mulheres que vamos queimar. E esse fogo não é um fogo natural, é o fogo que vem dele, porque é ele quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu disse a você no começo sobre os componentes deste fogo: o combustível, o oxigênio e o calor. Quero dizer para você que o calor representa o próprio Jesus.
é a própria fonte do fogo. O oxigênio representa o Espírito Santo. Novamente quero te dar notícia, esses dois estão aqui. O fogo que nós precisamos, o oxigênio que traz vida, ele está aqui. Mas falta um componente, o combustível. Onde estão os combustíveis? Onde está aquilo que será queimado? Onde será? Onde está? Gostaria que você fechasse os seus olhos, por gentileza. Se você puder apresentar a Jesus agora, olhar nos olhos dele e oferecer a ele aquilo que precisa ser queimado. O que precisa ser queimado na sua vida? O que pode ser queimado na sua vida? O que podemos oferecer neste momento a Jesus como combustível? Ele está aqui. O desejo dele é nos fazer labaredas de fogo, é fazer aquilo que há no coração dele, a chama de amor que há no coração dele ser transferido para dentro de nós. Esse é o desejo de Jesus nessa noite. Eu queria que você se oferecesse ao Senhor. Se você quer deste fogo, que você possa se oferecer a Ele. Talvez, querido, a chama que há no seu coração, ou que havia, está se apagando, e você tem sentido isso dia após dia. As circunstâncias, as dificuldades, as frustrações têm agido sobre a tua vida como um extintor do inferno, querendo apagar a sua vida e aquilo que Deus te deu. O Espírito Santo está neste lugar. Ele quer reativar este fogo. Ele quer fazer aumentar este fogo. Mesmo que talvez você olhe e diz: pastor, só tem uma brasinha muito pequena, muito pequena. Ele é capaz de fazer uma fogueira desta brasa. Mas ele pergunta: o que pode ser queimado? O que deve ser queimado? Talvez você está olhando agora para aquilo que um dia você viveu, está vendo o resto da queimada, somente cinzas. Esse Jesus é o mesmo que pode fazer tudo novo, novamente. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ele pode fazer. Não se conforme em viver uma vida fria diante do Senhor, porque não foi para isso que Ele te chamou, não foi para isso. Ofereça-se ao Senhor, ofereça-se a Ele. Precisamos da tua presença e do fogo do teu Santo Espírito. Desejamos toda a tua glória. Onde estão aqueles que serão queimados? Declaramos a tua. Onde estão aqueles que se deixarão queimar? Senhor, eu quero mais, mais. Onde estão aqueles? O Espírito Santo pergunta. Eu quero muito mais. Onde estão mais deste aqueles que querem mais do Senhor? Eu quero mais do teu amor, mais da tua unção, Senhor. Onde estão aqueles que se oferecerão? Mais do teu poder. O fogo está aqui, o oxigênio está aqui. Onde estão os combustíveis? Fomos chamados
Onde estão aqueles, os homens e as mulheres que se incendiarão pelo Senhor? Ao teu louvor. O Espírito Santo está perguntando: onde estão? Onde estão aqueles que querem mais do fogo do Senhor? Ó Senhor, precisamos, Senhor, da tua presença. E precisamos mais do fogo que há no seu interior, sendo liberado e derramado sobre as nossas vidas. Desejamos toda a sua glória, Senhor. E declaramos a tua vitória sobre a nossa vida nesta noite. Fique de pé, ofereça-se ao Senhor. Senhor, eu quero mais de ti. Eu quero muito mais de ti. Eu quero mais do teu amor, mais da tua unção, Senhor, mais do teu poder, do teu poder. Peça a Ele, Senhor, eu quero mais, clame a Ele. mais de ti. Ele é o detentor do fogo, Ele que batiza, somente Ele.